Olá, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de banco de dados. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Não perca também os cursos de Python e JavaScript. Hoje aqui no nosso curso de banco de dados, a gente vai começar a criar uma base, criar um banco, uma tabela, chave estrangeira, que vai permitir a gente aprender conceitos mais avançados do SQL. A gente vai aprender a trabalhar com if, com else, com case, com while, com for, criar funções no SQL, criar procedures, procedimentos, views no SQL. E para isso a gente precisa reformular nossa tabela e reformular o nosso banco para que tenha um suporte legal e dê para trabalhar aí com muita coisa. Então bora pro vídeo. Agora, galera, a gente vai criar um banco e criar tabelas para poder trabalhar com conceitos mais avançados de SQL, como por exemplo, condicionais if, case, trabalhar com for, loop while, funções, procedures, com views, trabalhar com conceitos avançados do SQL. E para isso, a gente vai criar um banco específico, já trabalhando com tipos diferentes, já condicionando a existência de tabelas e condicionando até a existência do próprio banco. A gente vai deixar esse banco parado, todos os arquivos estão lá no GitHub, então não se preocupe com nada. Só pegar lá. Eu tô com o arquivo aqui, a única coisa que eu vou fazer é vir em Query, e eu vou vir aqui, ó, New Tab, to Current Server. Eu vou clicar, ele vai pedir a minha senha. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma outra janelinha para me rodar as queries. E lá eu vou criar outro banco e estruturar outro banco. Então ele criou aqui outra janelinha. Beleza. Vamos começar com a criação do nosso banco. Esse nosso banco a gente vai criar de uma forma diferente. A gente tem criado o banco até agora usando somente isso. Create database e passando aqui o nome do banco. No nosso caso, seria curso 2. Qual o problema disso? De repente, eu já criei esse banco. Ou a minha aplicação já criou esse banco. Eu estou tentando criar esse banco de novo. Faz sentido isso. É retornar um erro. Do mesmo jeito que como eu tenho aqui o curso banco, que foi criado lá atrás, se eu tentar rodar aqui para criar o curso banco de novo, ele já me trouxe um erro aqui, ó. Porque o curso banco já existe. Eu vou criar agora o curso 2. Mas eu vou garantir que esse banco só seja criado caso ele não exista. Então eu vou dizer que if é o mesmo if que a gente está usando lá no curso de JavaScript, lá no curso de Python. Not se não existir. Se não existir o banco, ele vai criar. Se existir o banco, não tem por que criar. Então agora a gente está condicionando a criação de um banco. Ele só vai ser criado se ele não existir. Opa! Já ia salvando aqui, dando Ctrl S. Não pode, eu vou só selecionar aqui. Vou rodar. Ele me trouxe um verdinho aqui, eu vou atualizar. E eu tenho o curso banco. Eu tenho o banco curso 2. E se eu rodar isso aqui de novo, ele me trouxe aqui um warning. Eu acho que dá para vocês verem aqui. Ele me trouxe aqui um warning. Que não pode criar o banco porque o banco já existe. Então, ele não me trouxe esse erro vermelhão aqui. Ele me trouxe um warning avisando, ó, o banco já existe. Eu não vou criar, não. Então aqui eu já condicionei a criação do meu banco. Para usar, eu vou usar o use e vou passar aqui qual banco eu quero usar. Que nesse caso vai ser curso 2. Ponto e vírgula. Vamos rodar isso aqui. Rodou bonitinho. Eu tenho aqui um verdinho indicando que rodou. Agora sim eu estou dentro do meu banco. E vou criar uma tabela lá. Só que a tabela também eu só vou criar caso ela não exista. Porque às vezes eu já tenho a tabela. Não faz sentido eu criar duas tabelas com o mesmo nome. Não tem lógica isso. Então eu vou criar uma tabela
apenas se ela não existir. Vai ser a mesma lógica de criar o banco. Eu vou usar esse if not existence aqui. Então, eu vou criar minha tabela agora. Eu vou dar um create. A gente já sabe criar a tabela. Table. O if, que é a minha condicional. Not, se não. Existe. Se não existir a tabela, a gente vai criar a tabela funcionários. Abre e fecha parênteses. Vou abrir e fechar aqui também para não esquecer. E vou começar aqui a brincadeira. Eu vou ter um ID do tipo int, que vai ser do tipo auto-increment. Ele vai ser auto-increment. Ele vai se incrementar automaticamente. Então não precisa ficar indicando um ID. Quando eu insiro um dado, ele já vai lá e coloca o ID automaticamente, que vai ser a nossa chave primária, nossa primary key. Beleza. Eu vou ter um nome do funcionário que vai ser um varchar. Por que ele vai ser um varchar? Porque ele vai se adaptar, esse campo vai se adaptar ao que eu for inserir nele. Então vai ser um varchar 50. E vai ser not null. Eu não posso ter um funcionário que não tem um nome. Então eu não posso aceitar um campo nulo aqui, um vazio aqui. Eu vou criar uma idade do tipo int, que também vai ser not null. Então eu preciso da idade do meu funcionário para fazer o cadastro dele. Vou criar também um campo aqui, uma coluna chamada salário, sem acento, sem caractere especial aqui, que vai ser do tipo decimal. E eu vou ter aqui 10 com duas casas decimais, que também vai ser not null. Funcionário precisa de ter um salário. Também eu vou ter aqui a data da contratação. Esse campo data da contratação, opa, sem caractere especial, que vai ser do tipo date e vai ser not null. Então eu tenho um campo aqui onde eu vou colocar a data da contratação do meu funcionário. Ativo, que vai indicar se ele está ativo na empresa ou não. Que vai ser um booleano. E como default, se eu não indicar um dado para esse campo, vai ser false. E também ele vai ser not null. Por quê? O funcionário, se ele é um funcionário, ele tem que estar ativo, inativo, ele tem que ter um estado dentro da minha empresa. E aqui a gente vai criar section, que vai ser um enum. Ele só vai aceitar aquilo que eu passar aqui para ele. Esse campo só vai aceitar um dado de acordo com o meu enum, com o meu enumerador. A gente viu isso lá em tipos de dados. Então eu posso ter aqui masculino, feminino, ou outro. Poderia colocar mais aqui, mas vai ficar confuso, porque a gente vai ter vários enum e vários registros, vai ficar complicado para explicar e para entender. Se eu não inserir
quando eu estiver inserindo um dado na tabela, se eu não inserir um dado para esse campo como default, eu vou dizer que é outro. Então esse campo vai ser not null. Ele tem um dado default para ele pode ser not null. Beleza, eu acho que até aqui tá legal, dá para brincar muito com essa tabela. Tem tipos diferentes, tem decimal, tem varchar, tem int, tem date, tem boolean e tem um enum. Vamos rodar isso aqui e criar a nossa tabela. Um verdinho aqui criou a nossa tabela. Beleza. Se eu vier aqui e atualizar minhas tabelas, aqui eu tenho a tabela funcionários. Eu posso aqui verificar se essa tabela foi realmente criada. Eu sei que ela foi criada porque eu tive um retorninho legal aqui, um verdinho aqui. Eu posso rodar o comando show tables, mostrar tabelas. É tudo muito intuitivo. Se eu rodo esse comando aqui, ó, ele vai me trazer a tabela funcionários, que é a tabela que eu criei. Poderia ter 10 tabelas, queria me mostrar as tabelas que eu criei. Vamos criar mais uma tabela aqui para fazer um relacionamento entre as duas tabelas e já praticar umas pesquisas mais avançadas com chave estrangeira. A primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é adicionar uma chave estrangeira à minha tabela funcionários. A gente fez isso quando a gente criou a tabela no outro banco. A gente criou já com a chave estrangeira. Aqui não. Aqui a gente vai criar a tabela e suponhamos que eu resolvi ter uma outra tabela que se relacione. A tabela já está criada. Eu vou só criar a chave estrangeira e adicionar a essa tabela. Então eu vou dizer que alter, fazendo uma alteração, table, uma alteração em uma tabela. E qual tabela que é? Funcionários. Depois eu quero mostrar uma extensão no VS Code para fazer essa interação com o banco de dados, porque facilita em algumas coisas. Então, estou fazendo a alteração na tabela funcionários e eu vou agora adicionar uma coluna na minha tabela. Qual coluna eu vou adicionar? Eu vou adicionar departamento underline ID, que é onde eu vou passar o ID de um departamento. Beleza. Que vai ser do tipo int. Vírgula aqui, quebra de linha para ficar mais fácil para a gente visualizar. Ele não aceitou minha vírgula. Vou ver aqui. Tá, vamos lá. Já sei do que ele está reclamando. E a gente vai adicionar uma chave estrangeira. Então aqui a gente vai passar um constraint e aqui fk underline departamento. Por que fk departamento? Porque eu sei que é uma for key, uma chave estrangeira. E vou dizer que ela é uma for key, uma chave estrangeira. E vou passar as referências. Qual que é a referência aqui? Departamento. Underline ID. Vai ser, a gente já criou a coluna departamento ID lá. Agora eu estou dizendo que departamento ID vai ser uma referência na tabela que eu vou criar aqui, que vai ser db underline departamentos. Departamento. Então eu estou dizendo que
a chave estrangeira FK departamento usa a referência da tabela departamentos, o campo que eu acabei de criar lá, departamentos ID. Opa, deixa eu arrastar isso aqui. E vai fazer uma referência à tabela que eu vou criar agora, que vai ser a tabela departamento com o campo ID, que eu vou criar esse campo lá na minha tabela. Ponto e vírgula. Beleza, será que ele aceita eu quebrar isso aqui? Eu acho que sim. Então o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que eu estou alterando a tabela funcionários, adicionando uma coluna nela, chamada departamentos ID. E estou dizendo que eu estou criando uma chave estrangeira chamada FK departamento. FK departamento é uma chave estrangeira. Qual que é a referência? Na tabela funcionários, eu tenho o campo departamento ID, que vai fazer uma referência ao campo ID da tabela departamento. Mas a gente não criou a tabela departamentos ainda, né? Vamos criar aqui a tabela departamentos. Uma tabelinha bem simples. Eu não vou rodar isso aqui, porque eu não tenho essa tabela ainda. Será que ele deixa eu rodar? Vamos ver se ele deixa eu rodar. Não deixou eu rodar, porque eu não tenho a tabela. Vamos criar ela aqui. Para criar a tabela de departamentos, a gente vai usar a mesma condicional. A gente vai usar create table e vai dizer que se não existir, not exists, a tabela, e aqui eu vou copiar o nome da tabela aqui para evitar digitar errado. Então, se não existir a tabela TB departamentos, departamento ou departamentos, departamento, vamos alterar aqui. Se não existir a tabela departamento, a gente vai criar. O que essa tabela vai ter? Ela vai ter um ID, que vai ser do tipo int, autoincremente, que vai ser a nossa chave primária. Aqui, primary key. O que a gente disse aqui na nossa chave estrangeira? Olha como que as coisas se encaixam. Eu disse que o campo funcionário ID, que eu criei aqui, vai fazer uma referência ao campo ID da tabela departamentos. Então, vai fazer uma referência a esse campo aqui, ó. Eu vou ter um campo na tabela funcionários que vai referenciar um campo na tabela departamentos. Essa é a nossa chave estrangeira. E eu vou criar mais coisa aqui, porque eu vou querer dizer qual o departamento. Então, aqui eu vou usar um varchar também. Eu posso ter nome de departamento muito grande e posso não ter nome tão grande assim. Então, por isso eu vou usar um varchar para variar. E eu vou passar 100 aqui. Posso passar 100, porque se eu usar apenas 20, 30, o varchar vai se adaptar e não vai desperdiçar espaço. E vou dizer que ele é um not null, porque ele não pode ser nulo. Eu preciso de ter um departamento. Beleza. Tá. Eu vou dizer qual o gerente desse departamento. Então vai ser também um varchar. Eu posso passar o nome completo, posso não passar o nome completo, eu vou dizer 100 caracteres. Não vou dizer que é not null, não. Posso alterar esse gerente. E vou dizer uma data, para a gente ter um campo aqui do tipo data. Uma data de criação desse departamento, que vai ser do tipo
Date. Beleza, está aqui a minha tabela. Então, criei minha tabela de departamentos. Criei aqui já a minha tabela funcionários. Vou criar agora a minha tabela de departamentos. Vou rodar aqui. Se eu vier aqui, o Tabs, agora ele vai me mostrar que eu tenho duas tabelas. E agora sim eu posso criar aqui a minha chave estrangeira. Opa, alguma coisa está reclamando aqui. Funcionários. Então, galera, tá aqui o erro, ó. Tabela funcionários foi criada com o nome errado aqui, ó. Deveria ser funcionários. Ficou funcionários aqui, ó. Como que eu vou corrigir isso? Eu não preciso nem apagar nada aqui, ó. Funcionários aqui. Do jeito certo agora. O que eu vou fazer? Eu vou alterar o nome da minha tabela. Eu sei que o nome antigo dela é esse. Então eu vou dar um alter. Alterar a minha tabela. Alter table. Qual que é o nome antigo que está aqui? Vou pegar o nome antigo aqui, ó. O nome que eu criei a tabela. Criei errado, agora eu vou consertar. Aqui, rename. Vou renomear minha tabela com um novo nome. Agora sim. Funcionários. Agora vai ficar certo o nome da minha tabela. Vamos pegar isso aqui. Vamos rodar. Beleza. Rodou bonitinho. Agora eu consigo adicionar minha chave estrangeira. Agora sim a minha chave estrangeira foi criada. Então o que eu fiz aqui? Criei meu curso. Se o banco não existir, ele vai criar. Se existir, ele vai dar um warning, mas não vai dar erro. Estou usando o curso, criei a minha tabela. Usei o show aqui para mostrar as tabelas. Criei a minha outra tabela. Como eu tinha criado o nome da minha tabela errado, eu dei um rename aqui para fazer a alteração. E atualizar o nome, criar da forma certa, criar o nome do jeito certo que tem que ser criado. E adicionei lá a minha chave estrangeira. Agora a gente vai adicionar elementos nessa tabela. Mas eu não vou ficar aqui dando um monte de insert, porque a gente vai adicionar muita coisa nessa tabela. A gente tem material para trabalhar nas aulas de banco de dados agora. Eu tô com um script aqui pronto para adicionar departamentos. Vou dar um Ctrl C e vou trazer aqui. É um insert básico. Eu simplesmente estou dando insert em into na tabela. Eu vou só dar um Ctrl C aqui, porque eu não quero errar isso de novo. Ctrl V. Pronto, só para o nome ficar certinho. Então, eu vou... É um insert normal, eu estou apenas inserindo dados na minha tabela de departamentos. Vou selecionar, vou rodar, verdinho aqui, adicionou, eu posso até dar um select aqui agora, ó. Vou selecionar tudo, né? Da tabela. Tá, vamos ver os dados que a gente acabou de inserir lá. Pronto, então eu tenho aqui os meus departamentos, cada um com seu gerente. Aqui a gente vai alterar depois essas datas de criação aqui de uma forma um pouco mais elaborada. Mas por enquanto é isso. Então eu tenho meus departamentos e a data de criação deles. E agora a gente vai inserir na tabela funcionários. Vou pegar aqui também os meus funcionários. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou deixar esse script lá no GitHub. Vou deixar os inserts aqui na descrição do vídeo, porque se você está fazendo junto comigo, eu aconselho digitar e fazer junto comigo.
É só ir lá, copiar e colar, já adicionar os dados na sua tabela aí. Então eu estou adicionando aqui vários funcionários na minha tabela. Eu vou selecionar tudo. Tem um verdinho aqui agora. Eu posso selecionar os meus funcionários agora. Dá um select. Todos da tabela de funcionários. Vamos ver os nossos funcionários aqui. Vou trazer isso aqui para cima. Vamos rodar e tá aqui os nossos funcionários. Bom, a gente tem a tabela com a chave estrangeira e os nossos funcionários. Vamos criar um join aqui agora, só para testar. Eu vou dizer que select. E eu vou dar um select nas duas tabelas, na funcionários e na departamentos. Eu vou dizer que a tabela funcionários vai ter um apelido de F aqui no meu select. Então, F, nome. Então, eu estou dizendo que da tabela funcionários, eu quero um nome. Vou passar um alias aqui para ficar bonitinho. Nome. Assim. E vou... Opa! Isso aqui é uma string. E D vai ser a minha tabela departamento. Então, da tabela departamentos, eu vou trazer o departamento. Então, eu quero, da tabela funcionários, eu quero o nome. Da tabela departamento, eu quero o departamento desse funcionário. Então, aqui, eu vou dizer que from funcionários, que é a nossa tabela, F. Esse F que eu estou usando aqui, ele vai dizer que a tabela funcionários possui um apelido, que é F. Para indicar que aqui, esse F nome, eu estou buscando na tabela funcionários nome. Funcionários, o campo nome. Beleza, e vou dar um join na minha tabela TB underline departamentos. E aqui eu vou dizer que D. Por quê? Aqui, quando eu usei D.departamento, eu estou indicando que esse campo departamento está na tabela departamento. Como se eu estivesse dando um apelido para a tabela. On. E aqui eu vou passar as referências. Eu sei que F. Ponto, na tabela funcionários eu tenho departamento underline ID. Opa. Underline ID, que é uma referência a um ID lá na nossa tabela de departamentos. Então eu vou dizer que esse campo, departamento ID, na tabela funcionários, quando ele for igual a um ID lá na tabela departamentos, eu vou retornar esses dados. Então eu vou dizer que ID.id. Eu usei o D porque eu usei um apelido para minha tabela. Vamos rodar isso aqui. Prontinho. Ele me trouxe aqui todos os funcionários e os seus departamentos. Ele deu um select na tabela funcionários e trouxe todos os nomes dos funcionários. E deu um join na tabela departamentos e trouxe todos os departamentos. Agora eu tenho uma lista de todos os funcionários e o departamento de cada funcionário. Poderia usar uma condicional aqui e pegar só os funcionários em determinado departamento. Depois, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, porque usar o Visual Studio Code para isso é realmente muito legal. Eu gosto muito. Está aprendendo SQL, MySQL Workbench, beleza. Mas se vocês quiserem aprender a usar com o Visual Studio Code, deixa aqui nos comentários que a gente começa a usar lá. Porque lá, quando eu começo a digitar, ele já me indica o resto. Então não tem que ficar me preocupando com isso aqui. Esse fundo branco me incomoda bastante.
eu tenho mais comodidade lá. Aqui eu erro uma letra, erro outra letra e fica dando erro nas queries. Não é interessante. Então, galera, por enquanto é isso. A gente vai usar agora esse novo banco de dados, essas tabelas já mais estruturadas, para trabalhar com conceitos mais avançados no nosso curso de MySQL, nosso curso de SQL. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. Acompanhe lá o curso de Python, acompanhe o curso de JavaScript. A gente vai usar esse conteúdo lá no curso de Python, quando a gente estiver trabalhando com GRUD, no curso de JavaScript, quando a gente estiver fazendo um GRUD lá no JavaScript, em TypeScript, vai vir curso de PHP aí, a gente vai usar também esse conteúdo aqui do curso de banco de dados. E bora para a próxima aula.